Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E hoje eu tenho um convidado para aquele quadro que a gente vem fazendo aqui no canal, que eu chamo de Conversa de Viajante. Certo? Quem está aqui do meu lado é um grande amigo aí de velhas datas já. A gente se conheceu, acho que lá pelo início dos anos 2000, né, Murilo? Acho que sim, o final de 90 ou início de 2000, acho que por aí. Nos anos 90, nos anos 2000. Murilo, um cara gente boa pra caramba. E aí você me pergunta, mas Ivan, o que ele tem em comum com você? O Murilo também tem essa paixão por viagem, apesar de que a carreira profissional dele no momento não permita que ele faça tanta viagem assim, mas eu tenho certeza que ele tem boas histórias para contar pra gente. E é isso, meu amigo. O Murilo é um dos melhores odontologistas aí do Brasil, e eu falo isso sem medo. Meu amigo, vou passar a bola para você. Você se apresenta para a galera aí. E logo em seguida a gente vai passar para esse bate-bola aqui, fazer umas perguntinhas de viagem. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo Davis. Você que é um profissional excelente aí, de qualidade, de renome na nossa sociedade, na nossa cidade de Belém, no nosso estado. Então, também, você é referência para todos nós aí que gostamos de música, de arte. Parabéns pelo seu sucesso. Admiro você como um amigo e como um profissional. Mas, falando de mim um pouco, eu sou de Belém, nascido em Belém. Na década de 80, peguei um pouco da minha juventude, da minha infância, na verdade, dos anos 80, que o Davis é um especialista na área. Eu sou um nostálgico de carteirinha. E eu sou muito fã também, não é à toa que eu acompanho o trabalho do Davis e gosto muito de temas relacionados não só aos anos 80, também aos anos 90, que foi, de fato, que é o período da minha juventude, né? Eu sou de 81, enfim, pode fazer os cálculos aí. E aí a gente acaba se entregando, Murilo. Falei aqui, como é ao vivo, praticamente ao vivo, gravado, enfim, não tem como cortar, acabei entregando a minha idade, mas vamos lá. E passei a minha vida em Belém, cresci, tive aquela infância bacana dos anos 80 e dos anos 90, e aí fiz intercâmbio na década de 90, 97, 98, decidi fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Tinha uma paixão pelos Estados Unidos, como todo moleque naquela época tinha, de viajar para a Disney. O Davis, que também já trabalhou com isso, trabalha com isso e sabe como é que é a questão de viagem, a molecada empolgada. E eu, naquela época de 97, 98, me encantei. E eu falei, bom, um dia eu quero voltar para trabalhar, para morar, enfim. E aí aconteceu de eu levar minha profissão no Brasil, sou dentista no Brasil, tenho formação lá em Belém, pela UFPA, e aí eu montei meu consultório, tive minha carreira, acho que por uns 8 ou 9 anos, trabalhando em Belém. Só que eu vinha com aquele sonho, aquele desejo de um dia voltar e vir para os Estados Unidos e levar minha carreira aqui. E depois de muito esforço, de muita luta, consegui realizar esse sonho, consegui, na verdade, passar em uma universidade, que é para poder revalidar a profissão. Eu vinha com a intenção de revalidar minha profissão. Para poder revalidar a profissão, eu tinha que cumprir alguns requisitos. E um dos requisitos era ser aceito numa universidade para cursar os últimos anos da odontologia aqui. E até curioso, a gente, como o tema é viagem, para mim, eu queria muito passar logo quanto antes, só que eu não passei de primeira, passei de 10ª tentativa. Fiquei tentando aí por 10 universidades diferentes, ou seja, rodei em 10 universidades ao longo do país, acho que conheço mais os Estados Unidos do que o Brasil, de fato, não foi nem por vontade, não foi uma questão espontânea, realmente. E aqui estou, passei em Los Angeles, que, por coincidência, é a região que me encantava, como a gente falou, anos 80, anos 90, filmes, músicas, enfim, aquilo tudo que a gente gosta. E aqui estou e passei por momentos bem curiosos aí que a gente está disponível aí a compartilhar com todos vocês. Murilo, você merece meu parabéns. Primeiro lugar, pelo guerreiro que você foi, né? Como você falou, você não desistiu.
você foi atrás, poxa, 10 tentativas, nossa, a experiência... Eu costumo dizer o seguinte, Murilo, as pessoas falam assim, fulano fez tal coisa e não deu certo. Não, negativo. A experiência que ele adquiriu ali, ninguém vai tirar dele nunca mais, entendeu? É algo sensacional. E você, rapidamente aqui, com pouco tempo de vídeo, você já contou para a gente uma história fantástica, e é justamente esse o intuito, é arrancar do convidado essas histórias maravilhosas. O segundo parabéns que eu queria te dar é porque você conseguiu unir a sua paixão, né, aquele seu sonho antigo. Muitos viajantes se tornaram apaixonados por viagem quando fizeram intercâmbio, né? Você conseguiu unir o seu trabalho com isso, eu acho isso sensacional. E o terceiro parabéns que eu quero te dar é pela pessoa que você é. Você sempre foi um cara muito cortês comigo, e eu aproveito essa oportunidade que a gente está sendo assistido aí por vários colegas nossos, para te agradecer por isso. Você sempre foi um cara muito elegante, muito educado, mesmo naquela fase que nós éramos mais garotos, onde era o tempo todo um amigo brincando com o outro, fazendo zoeira, aquela coisa, e você sempre manteve a elegância. Você sempre foi um cara muito cortês comigo, muito simpático, muito educado, e eu faço questão de destacar isso aqui antes da gente entrar no nosso bate-papo. Obrigado, meu. Obrigado. Prazer é meu sempre. Show de bola, meu amigo. Então, vamos lá. Já que o assunto é viagem, eu preparei umas perguntinhas aqui. Eu não sei se você já acompanhou outros vídeos aqui no canal. É um formato já pronto, né? É um enlatado, digamos assim, mas que ele consegue arrancar do convidado boas histórias. Tá? Primeira pergunta que eu vou te fazer: como é que começou essa paixão por viagem? Eu acho que você já respondeu, né? Falando o lance do intercâmbio, mas se você quiser complementar, você fica à vontade. Viagem, como eu disse agora há pouco, e acho que, de fato, sempre quando eu falo viagem, por talvez oportunidade, foram mais viagens internacionais, apesar que eu não conheço a Europa, por exemplo, mas tive uma boa chance de conhecer a América, tanto a América do Sul, alguns países da América Central, na verdade, o México apenas, da América Central, e a América do Norte. Mas, assim, eu destaco, por exemplo, quando eu passei vestibular na UFPA, era minha segunda vez que passava em vestibular. Eu lembro que, de presente, meu pai falou, então, tu quer um presente? Eu falei, claro que quero um presente. Quer uma viagem? Eu falei, quero uma viagem. E, na ocasião, Davis, morava um amigo nosso, que você deve lembrar, assim, ele é mais amigo meu de cursinho, de estudo, que é o Bruno Pingarilho, não sei se você lembra dele. Ele é médico hoje em dia, e ele fazia medicina na Bolívia na ocasião. Isso foi em 2005. E ele eu lembro estava em Belém muitos colegas quando nossos. eu passei no vestibular. Isso. E aí ele estava em Belém na época do meu vestibular e falou, olha, é o seguinte, vamos lá para a Bolívia, lá é barato, a gente pode fazer um passeio legal, a gente conhece a região toda, tal. Tem umas regiões bacanas, umas regiões famosas, turísticas. Eu falei, vamos lá, então. Aí eu, com pouco dinheiro que eu tinha, decidi viajar e ir com ele por lá. Ele morava em Cochabamba. E foi curioso que, na ocasião, eu tentei levar mais algum amigo comigo e consegui um amigo da faculdade, que também não tinha muito dinheiro disponível. Acabou que eu consegui um voo de Belém para Manaus, Manaus para Cochabamba, e esse colega foi de caminhão, de carona, conhecido dele, até Brasília, pegou um ônibus, de ônibus para Corumbá, e pegou um trem para chegar em Cochabamba. O cara passou uma viagem, já era aventura só de chegar na cidade que a gente foi. E lá, cara, é incrível. Eu pensei, Bolívia, o que eu vou fazer na Bolívia? É mais maravilhoso. A gente conheceu a região, fomos em La Paz, aí fomos para o Peru, Machu Picchu, que era a cidade que era o foco da nossa viagem. Aquela viagem de mochilão mesmo, sem dinheiro, economizando no almoço para poder um pouquinho no jantar. E ficando em hotel barato, sem reservar, na verdade era hostel, era albergue, a gente nem reservava nada, não tinha internet disponível para acessar e reservar uma diária, era tudo em cima da hora mesmo. Cara, foi maravilhoso, tanto que eu converso com esse meu amigo até hoje. Hoje em dia o cara é médico, é bem sucedido,
mas fala, adianta a gente querer voltar, fazer a mesma viagem, porque não vai ser igual. A gente, sem dinheiro nenhum no bolso, foi mais divertido do que a gente indo com um certo dinheiro. Então, assim, tem umas situações curiosas da viagem que, se a gente for contar, se eu for lembrar agora, puxar na memória, são maravilhosas. E sempre foi assim, David. Foi sempre a gente dessa forma viajando, e daí em diante foi o que me deixou, de fato, apaixonado em querer viajar. Cara, que história sensacional, sensacional. Estamos aí com 10 minutos de vídeo, eu já fiquei assim babando, só de imaginar. Eu sou apaixonado por esse tipo de loucura, tu sabe, tu me conhece, eu adoro esse tipo de viagem, e eu vou aproveitar esse que tu falaste, fazer um comentário que eu já queria fazer há muito tempo em algum vídeo aqui no meu canal, vou aproveitar a oportunidade. Você falou em um amigo, né, bem-sucedido, num médico e tal, tudo mais. Eu conheço pessoas, Murilo, que são bem-sucedidas, que têm um valor disponível para investir em viagem, mas elas não investem por diversas razões. Ou porque a mulher não deixa, ou porque o cara não tem coragem mesmo, entendeu? Ou então, se ele quiser viajar, ele só vai viajar se for determinada situação. Ah, eu só vou se for para ficar num hotel de luxo, só vou se for para ficar numa situação tal. E aí passa o tempo e o cara não faz nada, entendeu? Então, essa história que você contou é um ótimo exemplo de quem queria fazer algo e aconteceu. Não interessa se estava com pouco dinheiro, se não estava. Você foi de avião, o seu amigo foi de ônibus, foi de caminhão, não interessa. Queriam fazer e fizeram e aconteceram. Eu achei esse teu exemplo sensacional, para isso que eu queria dar um destaque aqui. Tem até uma situação, Davis, que a gente chegou na cidade, era uma cidade de montanha, então, quando era um clima mais frio, né? Pô, eu de Belém, não tinha nem roupa de frio na ocasião. E esse colega falou, olha, a gente pode comprar aqui tem uma região de comércio aqui da cidade, que tem uns bazares, que eles vendem roupa usada, jaqueta usada, mochilão usado. E eu, como eu tinha uma mala apenas, eu falei, bom, vamos lá então. A gente chegou lá nesse comérciozão lá de Cochabamba, comprei uma jaqueta velha usada, um mochilão usado, velho. Cara, a gente colocou tudo, umas calças, tipo calça moletom, sei lá. Foi, bom, agora estou preparado para o frio, né? E a gente pegou neve, foi curioso, nunca tinha visto neve e tal, foi bacana. Foi bacana. Muito legal. Voltando um pouco já até o câmbio, David, já estou queimando etapa aqui, mas foi antes disso, por isso, inclusive, que eu estou destacando. Quando eu fazia intercâmbio, eu moro numa cidade pequena do Alabama, e na ocasião tinha um colega nosso, eu falei em caminhão, lembrei desse rapaz, um colega nosso que ele era caminhoneiro. E tinha caminhão, de fato, aqueles caminhões grandes que a gente vê em filme. E, numa das ocasiões, ele pegou e me chamou. Olha, eu vou fazer uma viagem para Nova York. Para quem tem noção do mar dos Estados Unidos, Alabama fica ao sul, bem no centro, quase no centro, mas ao sul dos Estados Unidos, próximo da Flórida, e Nova York fica em cima do país. E ele convidou e a gente topou. Na verdade, era eu e um colega que morava comigo. E a gente foi de caminhão para Nova York, passou por, sei lá, por 8 estados, nem lembro quantos estados foram. Mas começou por aí a aventura. Então, por isso que eu fiz esse parêntese. Cara, eu tenho muita vontade de... Assim, eu já fui aos Estados Unidos, né? Mas nunca nessa condição, assim, de pegar, atravessar, de fazer uma distância longa, né? O máximo que eu fiz foi Califórnia, Nevada, que não é quase nada, né? Tu que é um cara que manja aí dessa região. Aproveitando para falar, eu acabei nem dizendo, o Murilo está morando na Califórnia, não é isso, Murilo? Está morando na Califórnia, certo? Isso, eu moro em Los Angeles. Na verdade, quando eu vim para cá, eu tive a oportunidade de morar ou em Los Angeles ou em São Francisco. Optei por Los Angeles por diversos fatores, e aqui eu estou já há 2 anos e meio, mais ou menos. Capaz que eu mude, é possível que eu mude nos próximos meses, por questões de trabalho, e a gente talvez vá para um estado diferente. Vamos ver. Legal, legal. Tomara que eu consiga, depois dessa confusão que está acontecendo no mundo, te fazer uma visita. Já te prometi isso. Se Deus quiser, vai acontecer. Murilo, vou passar para a segunda pergunta, tá ok? Vamos lá, meu amigo. Esperando. Que tipo de viagem você mais gosta de fazer?
né? E aí tem mochilão, como você citou, viagem sozinho, viagem com a família, excursão, cruzeiro, interior, enfim, é contigo essa aí. Cara, eu gosto da viagem que é aquela imprevisível, que a gente não programa tanto e acaba que são as que dão, não acho que dão mais certo, mas acho que são mais divertidas, né? E não deixa de ser essa da Bolívia. Aqui mesmo a gente fez muita viagem já com amigos, com família, que foram imprevisíveis também, que a gente não programou. Às vezes até uma viagem curta. Você falou aí em Nevada, falou tem uma região aqui perto, tem na verdade é um parque nacional que se chama Joshua Tree, que fica a 2 horas de Los Angeles, mais ou menos. E eu nunca tive lá, na verdade, pensei, vamos lá conhecer, não me despertava nenhum interesse. E do nada, do dia para o outro, assim, eu liguei para o meu colega, vamos lá, vamos conhecer. A gente pegou o carro, fomos bater lá, fica perto de Palm Springs, eu sei que você já foi em Palm Springs, fica do lado, na verdade. Cara, é maravilhoso, uma cidade, um parque ambiental que você não tem tempo de conhecer num dia só. Na verdade, esses parques ambientais aqui nos Estados Unidos, tem vários, na verdade, você geralmente tem que pagar um ingresso, você paga pelo carro que você está entrando, e geralmente é uma semana de acesso que você tem. Então, as pessoas vão para acampar, passam uma semana lá acampando, e, de fato, explorando o parque, porque o parque é muito grande, tem região, você passa aí, se quiser, sei lá, um mês dormindo e comendo e acampando, é divertido. Então, essas viagens que são imprevisíveis, que a gente de repente organiza em cima da hora, para mim são as melhores, entendeu? Aquelas que eu sou um cara ansioso, então aquelas viagens que de repente eu programo por um ano, ou sei lá, vou ter que me desligar de trabalho e tal. Então tudo que faz, que é muito programado, me gera uma ansiedade, acaba que de repente me divirto, mas nem tanto como se fosse uma espontânea. Eu te entendo, eu te entendo. Muito legal, bacana, gostei. Foi bem original a tua resposta. Você pega de surpresa, né? Tem aquele frio na barriga, vamos, não dá tempo de pensar, né? Olha, Murilo, a gente vai fazer o seguinte agora. Tem uma parte aqui da conversa que a gente entra no top 3, certo? Aí eu vou te pedir um top 3 de lugares que você ficou muito feliz em conhecer e um top 3 de lugares que você ainda pretende conhecer, que está aquela lista mental, né? Aquela wish list que você fez, que ainda pretende conhecer. Então, vamos lá. Começa com esses 3 lugares que você ficou muito feliz de conhecer. Era uma coisa assim que, de repente, você nem estava planejando, né? E, poxa, chegou ali, realizou e te trouxe aquela felicidade, assim, que você não esqueceu o lugar. Cara, para quem tem a chance de vir aos Estados Unidos, lógico, Europa é um lugar maravilhoso, eu não, como eu disse, tem países aí que eu tenho certeza que são maravilhosos também. Mas para quem tem a chance de vir para a Califórnia, como eu tive, e conhecer um pouco da região, de fato, é surpreendente, porque é um estado enorme que você tem a chance, por exemplo, de estar na praia, no caso de Los Angeles, e a 1 hora e meia de carro, existe estação que depende do período do ano, você tem neve lá na montanha e tem praia aqui no calor. Então é curioso isso aqui, o estado permite isso. Tem deserto, que também é 1 hora e meia distante, deserto de Mojave, o Vale da Morte, que é famoso também. Essa região aí de Coachella, que é perto de Palm Springs também, que é região de deserto. Mas assim, cara, aqui eu tive a oportunidade, é um tema que eu sei que tu gostas também, de conhecer um pouco mais desse lado de locações de filmes, né? Então, despertou muito interesse em mim conhecer essas locações de filme, e como aqui é uma região muito rica nisso, aqui é o cenário de muitos filmes, é muito fácil a gente achar na internet aí opções para você conhecer. Então, aqui, por exemplo, um lugar surpreendente que eu fui aqui na cidade mesmo, é aquele filme que eu gosto muito, que quem é dos anos 80 deve gostar, que é o De Volta para o Futuro, né? Então, aqui eu tive a chance de conhecer praticamente todos os locais do filme, porque grande parte deles são locais reais. Então, a casa
do Marty McFly. Sei lá, meia hora de carro daqui de casa. Você passa lá e a casa está idêntica à época do filme. É uma residência que mora alguém lá, né? É casa do... Cara, aqui perto tem a casa do Dr. Brown, que ele é uma mansão do Dr. Brown no filme, que quem lembra é uma mansão enorme, que... Enfim, eu fui lá bater foto, fiz vídeo e tal. A casa da Jennifer no filme. Ontem, cara, ontem não, sei lá, domingo, a gente tá na quarta, domingo eu fui conhecer, Dave, a escola do Marty McFly. Nós fomos na porta da escola, eu fiz um vídeo lá. Fica longe, assim, em termos de distância, uma hora distante a casa da escola. Não sei por que eles escolhem, como é que eles escolhem isso, mas tá idêntica, cara. Lógico, o nome tá diferente lá da escola, mas é idêntica a arquitetura não mudou nada, a pintura e tal. A casa do ET, né? A gente foi um dia desse não, tem alguns meses atrás. Eu falei, vamos ver aqui. Eu lembrei um filme, pensei aqui, fui na internet, aí você acha lá, tem gente que faz listas de locações, de locais de sets de filmagem. E aí nós fomos na casa do ET, perfeito, idêntico também. O filme tem quase 40 anos, se não for quase 40 anos, sei lá. Mas, cara, igual, não mudou, de repente só pintura, alguma coisa assim, mas a casa continua a mesma coisa. Então essas coisas me surpreendem. Eu tive a chance de conhecer isso aqui. Tem um local chamado, para quem quiser vir aqui na Califórnia, tem um local chamado Yosemite. É um parque ambiental, basta pesquisar na internet, é um dos parques mais bonitos do mundo, segundo as classificações que eu vejo aí. E fica de Los Angeles mais ou menos umas 5 horas de carro. Então tem que estar uns 3, 4 dias. Mas um local maravilhoso. Tá? Tem o Yellowstone, que é um parque que eu acho que é o estado de Wyoming, que fica, sei lá, umas 10 horas de carro, um pouco mais longe para ir de carro, tá? Mas também é um parque maravilhoso, que eu sei. Então, para quem curte natureza, vale a pena. Aí tem um local que eu queria ir, a gente estava até programando, acho que eu te falei isso, David, mas não tive chance. Acima da Califórnia, se você for ver no mapa, tem o estado do Oregon. E lá também foram feitos muitos filmes. Por exemplo, o Goonies foi filmado lá. Então, se você quiser lá, dá para ver os locais, a casa que o Goonies, que não sei, os garotos, algum deles morava lá, da parte inicial do filme e tal. A praia, que tem aquelas montanhas, tem umas rochas na água, perto da areia e tal, também fica lá nessa região. É interessante. E aquele filme Conta Comigo. Então, você pode, de repente, uma viagem dessa, fazer tudo isso. E, cara, quando eu cheguei, falando um pouco disso, quando eu cheguei nessa casa lá do Marty McFly, quando eu dei de olho na casa, assim, eu falei, pô, é incrível isso. Como é que eu estou realizando o sonho, falando de sonho, realizando o sonho de ver a casa de um dos filmes mais marcantes para mim. E até vou te pedir dica depois de filme, porque realmente é interessante essa oportunidade que eu tenho aqui de conhecer essa casa. A casa do Bife, é interessante, a casa do Bife, vou te mandar o vídeo depois, é do lado da casa da Lorraine, na década no ano de 65, que tem a árvore que o pai do Marty McFly está pendurado lá, está olhando no binóculo a Lorraine, e aí ele cai na rua, né? Aquela cena, aquele tal. Tem lá, cara, eu filmei a árvore e tal, e filmei a janela que ele estava olhando a mulher dele e tal, na ocasião. E do lado é a casa do Bife. Só que fazem como se fosse bem distante a casa e tal, enfim. Então, esses detalhes aí que me chamam a atenção. E é isso, cara. Mas, assim, eu tive chance de conhecer, como eu te falei, estados que eu posso destacar aí muita coisa bacana e que vale muito a pena conhecer. E Texas, cara, Texas é maravilhoso. Tem umas cidades do Texas que é interessante conhecer. Tem Denver, no Colorado, que é bacana também, Nova York, enfim. Fugindo um pouco dessas cidades, das capitais, eu digo, entendeu? Cidades menores, sim. Ou regiões que pouca gente, de repente, tem pouco interesse em conhecer, porque numa viagem curta você quer, logicamente, cobrir os principais pontos. Mas para quem tem uma chance de vir de novo e quer conhecer algo diferente, então tem uns locais muito legais para conhecer.
Poxa, muito bacana, Murilo. Legal mesmo, Acho que cara. Eu fico... top 3 não lembro agora a pergunta. Não, eu te perguntei Que me o top fizeste. 3 de lugares que você ficou muito feliz em conhecer. Você me respondeu muito bem e de uma maneira bem original, inclusive. E aí eu te perguntei também os 3 lugares que tu ainda tens vontade de conhecer, né? Você falou aí do Oregon, não foi? Tá. E se quiser complementar com mais outros lugares que Isso você... local, lógico. Sem dúvida, qualquer pessoa que gosta de viagem, quer conhecer a Europa, quer conhecer a Ásia. Eu tive chance de... Essa região aqui dos Estados Unidos, ela tem muito imigrante da Ásia, né? Então, acaba que eu conheci muita gente do Vietnã, gente da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é muito forte aqui, a maior colônia de estrangeiros em Los Angeles são da Coreia do Sul. Tanto que tem um bairro chamado... Eu moro em Koreatown, um bairro chamado Koreatown. Um bairro sul-coreano que fica próximo ao downtown, ao centro de Los Angeles. Então, de ouvir os colegas falarem, esses países da Ásia são maravilhosos. O próprio Havaí, eu não conheço o Havaí é 5 horas, eu acho, de avião daqui. Então, é um local que eu tenho vontade de conhecer. Lembrei aqui do Mason Davis, que eu fui, na época, com minha namorada, na ocasião, hoje minha esposa, nós fomos para a Argentina, também com aquele bolso apertado, aquele pouco de dinheiro e tal. E a gente queria conhecer a região. Como a gente compra uma passagem cara de avião, às vezes tu queres rodar a região e para tentar aproveitar aquela passagem e não fazer apenas um bate-volta. Então, na ocasião, nós pegamos um ônibus, cara, para ir de Buenos Aires para Mendoza, que era uma região agrícola que eu gostava, tal, queria conhecer. E de lá, que é um lugar maravilhoso também, que se alguém quiser conhecer, vale muito a pena Mendoza. De lá pegamos um ônibus para Chile, para Santiago do Chile, que também é um local maravilhoso que eu não conhecia. E é um local que, na época, estava nevando. Uma viagem que deveria ser, sei lá, de 5 horas, passou a ser de 10 horas, que a gente ficou preso na neve. Então, uma experiência que eu nunca tinha tido. Não foi confortável, mas foi um negócio que marcou, entendeu? Lembrei disso. Então, essas viagens, esses locais aí que eu queria conhecer, talvez, Europa, lógico, Ásia, especificamente, não, até errado, até vou pecar em falar aqui um local específico, porque não vem na mente agora, mas tem vários aí, cara. É uma pergunta difícil, Davis. Mas, poxa, essas histórias aí que você contou para mim já são sensacionais. Você falou em loucura, né, de pegar ônibus. Eu também queria complementar contando que eu já fui de ônibus para Santiago, cara, saindo de Belém. Você acredita? Loucura, né? Davis, eu não ia. Loucura Curioso, cara. total. Imagina foi isso, hein? Um dia eu te conto com detalhes. Murilo, a pergunta que eu vou te fazer agora é o seguinte: um lugar que você recomenda que todo mundo que você conheça precisa ir até lá. Aquele lugar que você olhou e o seu queixo caiu e você disse, não acredito nisso. Meus amigos têm que conhecer isso aqui. Todo mundo no mundo inteiro merece conhecer esse lugar. E aí? Essa pergunta é fácil porque, inclusive, não conheço, tá? E é meu próximo destino. De repente, semana que vem, eu estou pensando nisso. E aqui, eu mencionei agora há pouco. Qualquer um pode ir lá no Google e colocar Yosemite. Eu acho que começa com Y, salvo engano. Mas coloca Yosemite ou com I ou com Y, vai aparecer na Califórnia. Se você quem estiver assistindo ou quem for assistir esse vídeo, coloca no Google essa palavra, coloca Yosemite, Parque Nacional, Califórnia. A imagem que você vai ter de cara é surpreendente. Então, eu quero ir lá, todo mundo que vai, como é perto, muito colega vai lá e passa o final de semana. Como talvez saia daqui, eu quero ir lá, talvez antes de eu sair da Califórnia. E pelo que eu ouço falar e pelo que eu vejo de fotos, eu acho que todo mundo deve ir
nesse local um dia, porque é um local de natureza, é um local único. Machu Picchu também, Davis. Acho que Machu Picchu é um local que quem tem chance de ir, cara. Davis, eu lembrei de uma situação agora, essa viagem de Fica à Machu Picchu vontade. também. Pois é, para quem não conhece, cara, quando você o Peru, eu conheci de fato algumas cidades pequenas, mas eu vou destacar a cidade que dá apoio ao Machu Picchu, que está me esquecendo da memória, eu não estou vendo na memória agora. Águas Calientes. Sabes, Davis? Me lembra aí. Não é Águas Calientes. Águas Calientes fica junto de Machu Picchu, realmente. Eu estou confundindo. É uma cidade maior. Cusco, perdão. Cusco é uma cidade... Cusco parece uma cidade medieval, ruelas pequenas, todas de paralelepípedo, prédios de pedras, tá? Um negócio maravilhoso. Muito europeu. Nunca imaginei encontrar uma região com tanto europeu como eu vi naquela região ali da América do Sul. E, porra, me senti ali na Europa, apesar de não conhecer a Europa, me senti ali numa Europa da vida, porque parecia um local medieval, de fato. E, para economizar, aquele papo de economizar tudo, tal, a gente queria fazer a viagem mais barata possível para Águas Calientes, que fica na base de Machu Picchu. Machu Picchu é uma montanha e na base da montanha é essa cidade de Águas Calientes, né? É uma cidade, porra, a um grosso, uma comparação até meio que até difícil comparar, mas é como se fosse Algodoal, né? Em Belém, perto de Belém, porque Algodoal você não tem carro, e lá não anda carro também. Você tem carro, são poucos carros, não tem acesso de carro, na verdade. Então nós fomos de ônibus até chegar numa estação de trem que ficava a 1 hora de Águas Calientes, porque era mais barato do que pegar um trem partindo de Cusco. Isso quem sabia era meu amigo, né? Depois eu peguei todo o macete dele e tal. E aí nós chegamos em Águas Calientes de trem, né? Trem, a gente pegou a opção mais barata que tinha, era um trem que saía, sei lá, às 10 da noite. Chegamos lá meia-noite, 11h30 da noite, não lembro de fato o horário. E não tínhamos hotel para ficar. E a gente ficou procurando hotel pela cidade, rodamos a cidade a pé, com aquela mochila pesada, aquela mochila velha, falsificada que eu comprei. E aí a gente não achava hotel, e quando achava hotel era muito caro, porque era turista europeu, imagina. Cara, Davis, a gente achou um hotel que ficava na beira do trilho do trem. Caramba. Um hotel vagabundo, que o banheiro estava fora do quarto, então era um quarto pequeno. Nós éramos 3 pessoas, 3 homens, quarto pequeno, e um frio danado, cara. Um frio, sei lá, a noite fazia 0 grau, a gente com roupa, até com a roupa adequada, tal, mas frio danado, que não tinha um aquecimento no quarto. E não tinha chuveiro elétrico, cara, não tinha água quente no hotel. A gente sabe, cara, para tomar um banho era um sacrifício. Tinha que tomar banho, obviamente. A gente, sofrimento total. E aí, para completar a viagem, Davis, como a gente queria economizar, mais uma vez falando, geralmente as pessoas, para você subir em Machu Picchu, você paga o ingresso, apesar de ser um local, mas você tem que passar por uma bilheteria. E eu lembro que, na ocasião, você podia pagar um ônibus também para subir a montanha, porque é enorme, é alto pra cacete. Não sei qual é a altura que tem ali. Porém, como eu falei, para economizar, a gente tinha a opção de ir a pé. Podia ir perto do trajeto do ônibus ou um atalho, que era de escada. Tinha uma escada pelo mato. Nós conferimos quantos degraus tinham. Tinha 1.700 degraus a escada. Naquela altitude de, sei lá, 3 mil pés, subi uma escada daquela. Quando eu cheguei lá em cima, eu não queria mais nem conhecer a cidade de Machu Picchu, cara. Eu queria ficar dormindo, deitado, sei lá. Entendeu? E na volta, voltou também. No dia seguinte, não prestava para nada. Ainda quase perdemos o trem. Se a gente perdesse o trem na volta, a gente ia voltar a pé pelo trilho. A gente não tinha dúvida disso, cara. Sensacional, cara. Eu ainda não estive no Peru, mas eu já assisti muito vídeo de canais de viajantes que contam essas histórias. E a Ana também, a minha esposa, já esteve no Peru, ela me conta muita coisa de lá.
Cara, sensacional. Essas histórias são impagáveis. Agora, Murilo, é o seguinte. Eu vou te perguntar um lugar que tu não recomendas, mas tu tem que falar de uma maneira, né, que você não ofenda ninguém, né? Nenhum povo, nenhum país, né? Fala da tua experiência, um lugar que você não recomenda em hipótese alguma. Que tu chegaste lá e tu disseste, caramba, onde eu me meti? Cara, que pergunta agora, Davis. Eu vou ter que pensar um pouquinho aqui. Acho que local que eu não recomendo, cara. Ah, meu irmão, tá difícil agora. Aquele Eu fui em lugar que local você foi, imaginou curioso. uma coisa e chegou lá, viu que era outra e se decepcionou. Pois é, tem aquele. Eu fui fazer uma prova, esse meu processo para conseguir entrar na faculdade. Eu fui fazer uma prova, eu fui chamado para uma prova na Universidade de Buffalo, Nova York. E até para eu chegar lá, até para economizar, a história é economizar dinheiro e tal. Eu fiz uma viagem também meio maluca, aluguei um carro para poder pagar mais barato e tal, num estado diferente, inclusive, em Cleveland, Ohio, que era um pouco longe e tal. Acabou que cheguei nessa cidade, Buffalo, que ficava nas cataratas do Niágara, Niagara's Falls, aqui que é aquela queda de água como se fosse Foz do Iguaçu, que é aquela do pica-pau, que o pica-pau cai e tal, e o pessoal pergunta muito. É um local que é bonito, maravilhoso, só que é um sacrifício. Também foi chegar lá. Então, eu não iria de novo lá. Aquele local que você quer ir uma vez e pronto, e não foi tão barato, não era tão barato ir, então eu não iria lá por causa disso apenas de novo. Então, seria essa opção, seria a situação. Tem lugares que são muito legais da gente ir, a gente fica feliz de estar lá e tal, mas é como você falou, não dá vontade de repetir, né? Porque de repente dá muito trabalho para chegar, custa caro para chegar, às vezes com o valor daquele lugar que você está indo, você conheceria outro lugar melhor, enfim. Muito bem respondido, você não se meteu em nenhuma enrascada aqui. E tem convidados que na hora de falar acabam ficando um pouco acanhados, né? Porque, poxa, eu posso ofender determinado povo, de determinado país, determinada cidade, né? Mas é legal colocar o convidado nessa enrascada aí. Murilo, agora é o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta, é bem simples, a gente já está quase chegando aqui no final do nosso bate-papo. O que você mais gosta de fazer numa viagem? E aí vale da coisa mais simples até a coisa mais complexa. De repente, eu sempre uso esse exemplo para o convidado conseguir entender o que eu quero arrancar dele. Eu, por exemplo, gosto de andar no centro da cidade que eu tiver e sentar para tomar um café. Esse é o exemplo que eu uso. Né? E aí, o que tu mais gosta de fazer? Poxa, Davis, quando eu chego no lugar, a primeira coisa que eu quero fazer é conhecer o ponto turístico principal. Eu gosto de sentar numa praça, eu gosto de, sei lá, caminhar na orla, se for praia, enfim. O que tu mais gosta de fazer quando tu chega num lugar que tu viajaste? São várias coisas, na verdade, que eu posso destacar. Uma delas, se eu tiver uma viagem que é curta, obviamente eu vou tentar partir para os pontos turísticos principais. Tento fazer o que for possível a pé, o que eu gosto muito de andar. Então, andar numa cidade dessa. Tipo, às vezes aqui em Los Angeles mesmo, eu tô... às vezes eu tô muito... tô desocupado. Vou dar uma volta pelo centro da cidade. Pego, apesar de eu ter carro aqui, mas pego um metrô, vou a pé, me divirto com aquilo. Vou conhecendo essas coisas diferentes que a gente não costuma conhecer a pé, com o melhor carro. Então, acho que andar pela cidade, pelos principais pontos, comer uma comida local, acho importante. Eu gosto muito de comer uma comida local da cidade para poder conhecer um pouco aquela culinária. Isso realmente... Tomar uma cerveja local, muito de cerveja, um vinho, alguma coisa assim. Então, acho bacana você poder conhecer esse lado gastronômico e, ao mesmo tempo, ter essa experiência um pouco daquela cidade, um pouco menos turística, talvez, entende? Acho que isso, cara. Muito bacana, muito legal, Murilo. Eu adoro andar também. Eu acho que quem anda na cidade conhece muito mais do que quem simplesmente pega táxi ou sai brotando nas estações de metrô. Quando você anda, você caminha,
Nossa, você conhece coisas assim e passa muito despercebido pelos turistas comuns, né? Aquelas pessoas que vão mais focadas no turismo mesmo e tal. Muito legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Murilo, que ela está aqui no meu roteirinho, que eu acho que tu já respondeste, né? Eu ia te perguntar um sonho que você realizou na sua vida, que só foi possível por conta de uma viagem, entendeu? Aí você pode citar um show, de repente, ou então uma realização profissional, né? Você já contou várias histórias para a gente aqui, inclusive você citou o lance dos filmes, né? Dos sets, dos lugares onde filmes foram filmados. Enfim, se quiser complementar, eu imagino que a tua resposta vai ser essa, mas posso estar enganado. Não, eu posso até pensar uma outra situação. Você falou até show aí, mas deixa eu pensar aqui, algo curioso e tal. Algo bacana, né, cara? É, a chance de ir para show. Era meu sonho ir para um show do Blink. Na época de adolescência, o Blink era uma banda muito legal para mim. E aqui eu tive a chance de realizar isso. Eles nem tocam tanto, quer dizer, tocam, fazem o tour deles pelo país todo. Mas eu não ia pegar um carro para ver o show dos caras em Las Vegas, não ia me interessar fazer isso. E eu falei, tenho que ver se vai ter um show dos caras tal. E, de repente, eu, por curiosidade, conheci com minhas férias, houve um show que foi agendado de última hora, porque cancelou uma banda, que eu não sei nem qual era a banda, e os caras tocaram aqui perto. Eu falei, vou lá. E aí eu fui lá, cara. Um negócio para mim que foi maravilhoso. As músicas eu sabia quase todas, tal. E aquilo realmente marcou para mim. Entende? Eu moro aqui perto de um teatro famoso aqui em Los Angeles. E esse período que eu passei estudando, né? Que agora eu terminei meus estudos, já estou com a minha licença para trabalhar de dentista, né? Que era o meu objetivo. Mas aqui na esquina de casa, bem na esquina mesmo, tem um teatro famoso que sempre tem shows bacanas lá. Então, show do A-ha, show da Madonna. Cara, shows incríveis que eu não tive chance de ir na época porque eu era estudante, financeiramente não tinha condição, que não é um teatro, então é pequeno, é mais caro. Ou porque coincidia com a minha aula, que esses shows começam cedo, sei lá, 7 da noite, dia de semana, por exemplo, então não era viável para mim. Ou quando era barato, eu não podia ir, ou quando era caro, ou quando eu podia ir era caro, por exemplo, no final de semana, entende? Então, eu ia destacar isso, esses shows aí que realmente você me lembrou aí. Fui pro show do Depeche Mode, acho que até cheguei a te falar isso, que também é um negócio que me marcou. Tem um local aqui em Hollywood chamado Hollywood Bowl. Show de bola, cara. É um anfiteatro que fica na beira das montanhas, que você vê até a placa de Hollywood. E, cara, é maravilhoso. A gente foi para um show lá, que é um local barato, inclusive. Geralmente shows são baratos porque é enorme a área, o ambiente. Então, quem tiver chance de vir aqui, lógico, agora está sem show, mas quem tiver chance de vir aqui para Los Angeles e Hollywood Bowl, qualquer show em Hollywood Bowl, você vai se surpreender pela arquitetura e vale a pena só a experiência de ir no local desse. Eu tive uma experiênciazinha aí na Califórnia, um show, que foi o show do Guns, que eu assisti no estádio aí lá de San Diego. Nossa, foi um negócio também inesquecível, cara. E olha que eu nem sou tão fã do Guns N' Roses assim, mas é uma coisa assim, é uma experiência que eu nunca vou esquecer, já que você falou nisso, né? Você tocou nesse assunto de shows. Murilo, eu vou passar para a última pergunta, que também tem muito a ver com música, né? Mas antes dessa última pergunta, eu vou só fazer um parêntese rapidinho aqui. Você falou do Blink, né? Eu lembro que vocês eram muito fãs, você, o Toninho, os meninos todos lá da turma, eram muito fãs do Blink. E você também falou de filmes que eu podia te recomendar para tu conheceres. Tem um filme que me marcou muito, que ele chama Mal Posso Esperar. É com aquela atriz, a Jennifer Love Hewitt. Não sei se tu já assististe esse filme. E o filme começa com uma música do Blink tocando. Eu não lembro agora qual é o nome da música. Mal Posso Esperar. Mal Posso Esperar. Tem algum ator famoso? Eu não lembro do nome do filme. A Jennifer Love Hewitt. Porra, cara, não lembro.
Não lembro realmente. Enfim. Então já fica a sugestão para ti, para tu assistires esse filme. E, logicamente, tu vais gostar muito do filme, porque tem Blink na trilha sonora. E depois já fica a sugestão para que tu vá atrás de alguma cena, algum cenário do filme e me mande depois o vídeo e a foto. Eu sou muito fã desse filme, cara, então eu precisava falar, já que tu tocaste no assunto do Blink. O filme começa, eu tenho a trilha sonora do filme em CD, o filme começa com uma música do Blink, e é um filme muito bacana, cara. É tipo do besterol americano, entendeu? Mas é muito divertido. O filme dá altas gargalhadas, assim. É sensacional o filme. Eu vou ver. Eu me divirto com isso, eu acho. Pô, eu relaxo com essas bobagens. O filme em inglês, o nome dele chama-se Can't Hardly Wait, né? É praticamente a tradução idêntica, né? Mal posso esperar. E a última pergunta que eu te falei também, já chegando no final aqui da nossa conversa, tem tudo a ver com música. Eu sou DJ, então eu não podia deixar de perguntar para o meu convidado isso, né? Qual é a trilha sonora perfeita para se ouvir numa viagem, meu amigo? Na sua opinião. Cortou um pouco a conversa, cortou um pouco o seu áudio, amigo. Repita a pergunta, por favor. Não tem problema nenhum. A pergunta que eu ia fazer era: qual é a trilha sonora perfeita para se ouvir numa viagem, de acordo com a sua opinião? Uma música específica ou uma banda? Qual seria, de fato? Fica à vontade. De repente... Ou qualquer coisa. Assim. Cara, eu vou colocar o Blink, Então, porque o sempre que Blink, tu de estás fato... viajando, uma música... Blink é a minha juventude, como eu disse, é algo animado. Me lembro da American Pie. American Pie também é um filme que eu, porra, apesar de que era adulto, mas eu gostava pra cacete. Então, tem até eles fazem parte do filme, se eu não me engano. Na parte 1. Então, acho que eu colocava o Blink como banda. Tem uma música chamada Damn It, que é do disco 2, eu acho, deles. Eu sou louco por essa música. Eu lembro que eu comprei uma guitarra, queria tocar essa música e aprendi a tocar só essa música, eu acho, na vida. E é isso que eu escolhi. Muito bacana, muito bem escolhido. É uma música, é uma banda realmente que tem músicas que inspiram, né? Você está no início ali de uma viagem, você de repente coloca para tocar no carro e você já fica empolgado. Realmente foi muito bem escolhido. Meu amigo, eu vou finalizando o vídeo. Eu quero dizer para ti que, poxa, se dependesse de mim, a gente ia conversar aqui por horas, porque esse papo foi muito legal. É muito bacana ouvir essas histórias. Eu me divirto fazendo esse programa aqui e quero te agradecer, né, o tempo que você dedicou a gente aqui. Vou passar a bola para você, você se despede da galera. E se de repente você pudesse, não for inconveniente, de repente passa o teu contato, as redes sociais, teu Instagram, para o pessoal que se identificou, te perguntar alguma coisa, fazer amizade contigo, te adicionar, enfim, fica à vontade. Claro, meu amigo. Cortou algumas partes aí do áudio, mas imagino que deu para entender a tua pergunta. Obrigado pela oportunidade. Assim, quem tiver interesse, de repente, em saber como é que é a questão de odontologia, eu tenho o maior prazer em compartilhar. Não é por nada, porque realmente muitas pessoas me ajudaram nesse caminho, então nada mais justo do que eu ajudar outras pessoas também, sem nenhum fim lucrativo, mas realmente para compartilhar um sonho, uma vitória, que é prazeroso fazer isso, entendeu? E basta... Meu Instagram é Murilo Neves. Sou amigo, basta colocar lá que vai achar. E é isso, cara. Obrigado pela oportunidade, obrigado. Feliz aí que as coisas, aos poucos, estão voltando ao normal aí, Davis. Torcendo para que melhore para todos nós, não só para você, mas qualquer profissão aí que todos nós fomos afetados por essa situação. E é isso, meu irmão. A gente vai sair mais forte dessa situação toda e feliz de estar falando com você aí, cara. Meu amigo, foi uma satisfação, brigadão mesmo, tá? E em breve, já que você é um amante de cultura pop e cinema, eu vou também te fazer um outro convite para participar de um outro vídeo aqui no nosso canal com uma outra temática, tá bom? Combinado? Vamos lá. Conte comigo, meu amigo. Um abraço. Valeu, Murilo. Até a próxima.
Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.